Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa videoaula a gente falará sobre a população mundial, onde iremos corrigir as atividades que foram propostas. Corrigiremos as atividades 1 e 2 da página 216 e também 3 a 13 das páginas 216 a 218. Vamos? Oi, oitavo ano, vamos então iniciar nossa correção, onde começaremos corrigindo as atividades 1 a 13, que estão nas páginas 216 a 218. Número 1. Segundo hipóteses mais aceitas pela ciência, de qual continente a humanidade teria surgido e migrado? A América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania ou a Antártida? Então, da África, né? Alternativa B. Número 2. Observe a imagem a seguir para responder a questão. Então, temos aí essa imagem que está nos mostrando aí como se fosse uma evolução, né, do homem. Mas tem uma ironiazinha aí, né, como a gente já falou durante as nossas aulas. Podemos afirmar que os homens descendem dos macacos? Justifique sua resposta. Não. Os macacos não são nossos ancestrais. Apenas compartilhamos o mesmo primata ancestral. 3. Por que a geografia é importante para entendermos os primeiros fluxos migratórios? A geografia é a ciência que estuda a relação homem-natureza que transforma o espaço geográfico. O surgimento dos seres humanos representa o início dessa relação, podendo entender como, quando, onde e por que os fluxos migratórios ocorreram. Questão 4. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Letra A. Nossos primeiros ancestrais viviam nas árvores. Essa é uma alternativa verdadeira. Letra B. O meio natural não afetou a vida de nossos antepassados. Falso. Letra C. Dos primatas tivemos os macacos do Novo Mundo e os macacos do Velho Mundo. Também é uma alternativa verdadeira. Letra D. Foi na Europa que surgiu a linhagem que deu origem aos seres humanos. Essa alternativa é falsa. Agora, na questão 5, nós iremos corrigir as afirmativas falsas da questão anterior. O meio natural teve importante papel nas migrações e na vida dos nossos ancestrais. A linhagem que deu origem aos seres humanos surgiu no continente africano e não no europeu. Questão 6. Qual é o nome das linhagens que derivam do gênero Homo? De qual delas descendemos diretamente? Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens. Nosso descendente direto é o Homo sapiens. Na questão 7, nós vamos preencher essa tabela com as informações de cada espécie. Do homem habilis, né, o homem habilidoso, Homo erectus, homem ereto, Homo sapiens, um homem sábio. Então, vamos para as características aí. Primeira espécie do gênero homem, a gente está falando do habilis, né? Do gênero homo, fabricava utensílios e construía abrigos simples, povoou o leste e o norte da África. O surgimento foi há aproximadamente 2 milhões de anos. Homo erectus, considerada a primeira espécie do gênero homo, a explorar outras regiões até chegar à Ásia e Europa. E o Homo erectus surgiu aí aproximadamente há 1,6 milhões de anos. O Homo sapiens, responsável pela ocupação do nosso planeta, surgiu há aproximadamente 200 mil anos. Questão 8. Nome da espécie que teria convivido com o Homo sapiens durante 10 mil anos. Qual que é, gente? Alternativa C. Homo neanderthalensis. Alternativa C, tá? Questão 9. Cite alguns motivos que levaram as espécies a migrarem. Então, eram mudanças de clima, busca por alimento ou mesmo pelo desejo de explorar novos territórios. Questão 10. Por qual motivo os Homo erectus e sapiens teriam iniciado sua jornada para outros territórios? Então, foi devido à seca severa que a África sofria. Alternativa C. Questão 11. Explique como as migrações poderiam ter relação com a diferenciação de cor de pele do ser humano. Então, vamos lá, vamos analisar.
Nossos primeiros antepassados possuíam muitos pelos que os ajudavam a proteger do sol, mas os seres humanos possuem poucos pelos. Vale lembrar que a nossa espécie surgiu na África, onde os raios solares são bem mais fortes. Então, Oitavano, nesse caso, a cor da pele é mais escura. Se for mais para o lugar mais frio, onde tem pouca incidência de sol, né, como na Europa, por exemplo, alguns países da Europa, o que vai ocorrer? O tom da pele será mais claro. Essa é a influência. 12. Como você entende a seguinte posição? Há quem diga que só existe uma civilização no mundo. A ideia de sermos descendentes de um mesmo ancestral e que tudo teria origem de um mesmo lugar, em seguida se espalhando para o restante do mundo. A questão 13 é uma questão com resposta pessoal. Em sua opinião, o que deve ser feito para que não existam mais conflitos culturais no mundo? Então a gente já vai conversar isso aí na nossa aula ao vivo, que eu quero ouvir de vocês as opiniões, tá bom? Registrem aí que depois eu quero ler, certo? Então a gente fica por aqui nessa videoaula, oitavo ano. Sugiro aí que vocês corrijam as atividades com bastante atenção. Se continuar tendo dúvida, não deixe de perguntar não, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço bem carinhoso para vocês e até o nosso próximo encontro.